Dia 297, Jeremias capítulo 44, do versículo 24 ao capítulo 47, versículo 7. Jeremias disse mais a todo o povo e a todas as mulheres: Escutem a palavra do Senhor, todos vocês, do povo de Judá, que estão na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês e as suas mulheres não somente declararam com a boca, mas também cumpriram com as suas mãos os votos que fizeram, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizermos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe oferecer libações. Pois bem, confirmem os votos que fizeram. Sim, cumpram o que prometeram. Mas escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá que vivem na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado por ninguém de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: Tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que vigiarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que não fique ninguém. Os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todo o remanescente de Judá que veio à terra do Egito para morar ficará sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, a minha ou a deles. Este é o sinal que dou para vocês de que eu os castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibam que as minhas palavras certamente se cumprirão contra vocês para mal. Eis o sinal, diz o Senhor. Eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos do que querem matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditas por Jeremias no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse: Ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte: assim diz o Senhor. Aquilo que construí eu vou demolir, e aquilo que plantei eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações. A respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem os escudos e as couraças e entrem na batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem cavalheiros. Tomem posição e ponham os capacetes. Afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo? Diz o Senhor. Eles ficaram com medo e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Aqueles que são ligeiros não podem fugir. E os valentes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: Subirei, cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus moradores. Avancem cavalos, corram furiosamente carros de guerra. Que saiam os valentes, os etíopes e os de Put, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade e consiga bálsamo, ó Virgem filha do Egito.
É em vão que você multiplica remédios, pois não há cura para você. As nações ouviram falar da vergonha que você passou, e os seus gritos encheram a terra. Porque um soldado tropeçou no outro, e ambos caíram no chão. Palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar a terra do Egito. Anunciem no Egito e proclamem isso em Migdol, Mênfis e Táfnis. Digam, tomem posição e estejam preparados, porque a espada já devorou o que está ao redor de vocês. Porque o seu tesouro está caído no chão. Não pôde se manter em pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam, caíram uns sobre os outros e disseram: levantem-se e voltemos ao nosso povo e à terra onde nascemos, por causa da espada que o oprime. Ali darão a Faraó, rei do Egito, o apelido de espalhafatoso, que perdeu a oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, e tão certo como Tabor está entre os montes e o Carmelo está junto ao mar, assim ele virá. Prepare a sua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação, ficará em ruínas e desabitada. O Egito é uma bela novilha, mas uma mutuca do norte já vem atacá-la. Sim, já vem. Até os soldados mercenários no meio deles, que são como bezerros gordos, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. O Egito faz um ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados, como se fossem cortadores de lenha. Cortarão a sua floresta, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos. São inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada. Foi entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: eis que eu castigarei Amon, Deus de Tebas, e também Faraó, o Egito, os seus deuses e os seus reis, o próprio Faraó e os que confiam nele. Eu os entregarei nas mãos dos que querem matá-los, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Porém, mais tarde voltará a ser habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, porque eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei, e a você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus antes que Faraó atacasse Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrente transbordante. Inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro e todos os moradores da terra se lamentarão. Aos ruídos dos cascos dos seus cavalos, ao barulho de seus carros de guerra, ao estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para socorrer os filhos, porque as mãos deles enfraqueceram, por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para exterminar todo o resto que poderia socorrer Tiro e Sidom. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto que veio da ilha de Caftor. O povo de Gaza rapou a cabeça. Asquelon foi reduzida a silêncio, com o resto do seu vale. Até quando vocês vão fazer corte na pele em sinal de luto? Ah, a espada do Senhor, quando é que você vai parar? Volte para sua bainha, descanse e fique quieta. Mas como pode ela ficar quieta se o Senhor lhe deu ordens? Ele a dirige contra Asquelon e contra a costa do mar. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 22 ao capítulo 3, versículo 17. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente,
disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Salmos capítulo 94, versículo 1 ao 23. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância. Todos os que praticam iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros, e assassinam os órfãos. E dizem, o Senhor não está vendo. O Deus de Jacó não faz caso disso. Prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo, e vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não abandonará o seu povo. Ele não irá desamparar a sua herança. Nos tribunais voltará a imperar a justiça e todos de coração reto a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade, que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajunta-se contra a vida dos justos e condenam a morte dos inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio. O meu Deus é o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os destruirá. Provérbios capítulo 26, do versículo 6 ao 8. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas,
assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Terminamos o dia 297, nós nos vemos amanhã no dia 298. Até mais.